Abre comigo aí em João 3. João 3. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra de Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviços ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o teu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações.
O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Amém. Aleluia. O que está acontecendo no texto aqui? Sabe, é sempre importante a gente ler um pouquinho antes do texto ali que a gente vai ler, um pouquinho depois, para a gente entender o que está acontecendo. Não sei se você sabe, mas a Bíblia não foi originalmente escrita com os capítulos e versículos. Era um texto corrido. E alguém, um teólogo ali, se não me engano era um francês, ele separou em capítulos. Em outro momento, alguém separou em versículos para ficar mais fácil a leitura, a exposição da palavra, para que ficasse mais organizado. E o que está acontecendo aqui no texto? Sabe, Jesus, ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele é um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Sabe, quando a gente hoje em dia ouve falar de fariseu, a gente já pensa, poxa, um fariseu é uma pessoa ruim. O fariseu matou Jesus, o fariseu fazia isso, o fariseu questionava Jesus, questionava os discípulos, questionava o que estava acontecendo, sinais, milagres. Sabe, mas o fariseu era um grupo de pessoas que se dedicava em interpretar as leis do Senhor. A palavra fariseu era uma palavrinha lá, que eu esqueci qual que é, mas queria dizer separado, porque era um grupo de pessoas que estava separado para estudo das Escrituras. Sabe quando hoje a gente ouve algo ruim a respeito dos evangélicos e você fala assim, poxa, mas nem todo evangélico. Calma lá, eu sei que isso aconteceu, mas vamos lá, não é todo evangélico. Eu também sou, pô. Assim o fariseu. Amém? Amém. Alguns fizeram realmente isso era forte neles, isso era comum entre alguns. Mas alguns ali, eu creio nisso, cara, que queriam de fato saber se Jesus era o Cristo. E esse aqui é uma narrativa, uma história de um encontro desses homens com Jesus. E é curioso como eu já te disse, um fariseu não era qualquer um fariseu não era um leigo na Escritura, um leigo na palavra, não, eles dedicavam as suas vidas a estudar o que a palavra de Deus dizia, o que a lei do Senhor dizia, quais eram as histórias dos profetas, tudo que tinha a ver com Deus, esses homens estavam envolvidos, e ao encontro dele com Jesus, esse homem não está entendendo nada. Eu sempre chamo a gente para entrar no texto e se ver ali naquele lugar. Sabe, mas dessa vez eu quero que a gente saia do texto e olhe por fora. Um homem que se dedicou, ele não é qualquer um, cara, ele é Nicodemos. Ele é uma autoridade entre os judeus, ele não é qualquer um. Esse homem se encontrou com Deus e ele não está entendendo nada. Ele não está entendendo nada. É curioso, para mim é engraçado, é cômico. Sabe, mas à medida que eu me coloco longe do texto, eu volto para o texto e me coloco nesse lugar e eu me vejo assim, poxa, quantas vezes... Cara, eu estou na igreja desde os 8 anos, isso já dá bastante tempo. E às vezes eu me olho e falo assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, o que é isso? O que é que você está falando? O que é que você quer? O encontro com Jesus sempre é poderoso, algo impressionante, algo eterno acontece, mas eu preciso entender o que está acontecendo, Deus. Sabe, a nossa comunidade tem passado dias, sabe, eu tenho percebido isso, talvez eu não seja a pessoa mais espiritual dessa igreja, do mundo, mas eu sei reconhecer o que está acontecendo. Eu olho e eu vejo, Deus está fazendo alguma coisa aqui. Talvez eu não seja o mais entendido, o que prega melhor, que expõe a palavra melhor, que saiba as coisas. Cara, talvez eu não seja. Sabe, mas eu estou envolvido nisso.
Sabe, talvez Nicodemos não estava entendendo nada, sabe, mas ele se colocou nesse lugar de se encontrar com Jesus. Cara, ele falou, poxa, eu não sei quem é esse homem, eu preciso investigar se ele é o Cristo mesmo, se ele é o Messias, se ele é o ungido de Deus, então eu preciso encontrar. Sabe, toda a oportunidade da escola Sparks, alguma reunião que tem, eu tenho a oportunidade de contar esse testemunho, eu falo. Em algum momento, as coisas espirituais para mim, como cura, libertação, coisas espirituais, era estranho para mim. Eu conhecia a palavra. Era um ótimo crente, descrente. Eu cria que essa aqui era a palavra de Deus, mas eu não cria que, poxa, talvez, será que Deus cura hoje em dia ainda? Será que Deus faz essas coisas hoje em dia ainda? E por um bom tempo eu me via nesse lugar e me colocava distante disso. Talvez faça mesmo, talvez não faça, eu não sei, nunca vi acontecer. Mas à medida que eu entrei nas coisas do Senhor, à medida que Ele foi me conquistando, sabe, me atraindo com bondade, benignidade, eu olhei, poxa, isso aqui é muito difícil para mim, isso aqui é muito esquisito. Eu tenho uma certa aversão a isso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me envolver com isso. À medida que eu falei, poxa, por exemplo, a respeito de Deus curar as pessoas, isso é muito esquisito para mim. Deus, eu nunca vi isso acontecer, eu nunca orei, alguma coisa aconteceu. E à medida que o Senhor foi fazendo obra dele eterna dentro de mim, eu fui me colocando nesses lugares. Ou seja, as pessoas falam assim, poxa, Deus não cura a partir da oração de alguém. Mas por quantas pessoas você ora para que seja curada? Você não ora. Você não se coloca nesse lugar de risco. Você não se coloca nesse lugar de provar a bondade de Deus. Então como é que você vai ver? A gente não se coloca nesse lugar de abrir o nosso coração ao Senhor, se colocar vulnerável à obra de Deus. E eu falo, poxa, mas Deus não transforma, olha a minha vida. Olha como é a minha casa, olha a minha doença, olha a minha dificuldade. Mas você tem se colocado nesse lugar de se abrir ao Senhor, à obra de Deus. Cara, por muitas vezes o currículo de Nicodemos era o impeditivo dele. Poxa, quem eu sou? Eu sou um fariseu e uma autoridade, eu não sou qualquer um. Mas a beleza do Evangelho é essa, como diz em Lucas 18, que nós precisamos ser como crianças para receber o reino de Deus. Como que homens que dedicaram as suas vidas a estudar o Messias, as profecias, não viram enquanto ladrões estavam vendo. Esses homens não estavam recebendo a mensagem do Messias, não estavam crendo nele, e prostitutas estavam acreditando, estavam crendo. Como pode, meu irmão? Sabe, algo poderoso aqui, cara. Sabe, talvez não esteja mais nos nossos méritos, do que nós podemos fazer, nas nossas credenciais. Olha só quem eu sou, olha quanto livro eu leio, olha quantas canções eu sei cantar, olha o que eu sei fazer, olha quanto tempo eu estou na igreja. Cara, mas algo poderoso que o Senhor pode fazer dentro de você. Sabe, quando a gente se coloca nesse lugar, como é uma criança, meu amigo, como é uma criança, ela depende de alguém. Ela não tem as melhores escolhas, ela precisa de alguém para conduzir ela. Você consegue ir viajar e deixar uma criança lá? Ó, cuida da casa, viu? Daqui a uma semana eu estou lá, eu estou de volta. Cara, ela não consegue, ela depende de alguém. Assim também nós dependemos do Senhor, amém? Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da bondade dEle, nós dependemos da graça dEle, nós dependemos da obra da cruz. Cara, não tem nada mais poderosa que a obra de Jesus. Não tem nada mais que consegue tirar
as maldades da vida, sabe, as feridas desse mundo caído, como a obra de Jesus. Sabe, eu sempre falo uma coisa, porque parece que é preciso ser falado. A gente está em igreja, cara, é para falar de Jesus. É um lugar que nós falamos da obra de Jesus. É um lugar que nós falamos da obra eterna de Deus. O nosso sonho, o nosso desejo, é a nossa pátria celestial, cara. Nós sonhamos com esse dia, com esse lugar. Algumas mensagens que eu ouvia quando eu era criança, ouvia os meus pais ouvindo, por um acidente, eu estava em algum lugar, estava se pregando a mensagem, às vezes hoje não ouvimos mais. Nós cantamos a música hoje do Keith Green, né? Keith Green foi um músico americano que foi encontrado pelo Senhor, e ele achou que a vida dele fora do Senhor não valia mais a pena. Ele escreveu canções, e essas canções verdadeiras, porque ele foi encontrado por Jesus. Isso incendiou uma multidão de jovens. Sabe, os discos dele eram dados de graça, e porventura, se você quisesse ofertar alguma coisa pelo disco, pelo disco não, né? Pela fita cassete, você poderia ofertar. Porque o que ele estava fazendo não era para ele, era para uma geração. É para que o Senhor fizesse algo poderoso na vida das pessoas. E o Senhor pode contar isso conosco. A nossa vida é preciosa demais para ser gasta para nós mesmos. Ou o meu dia, o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro, tudo que eu tenho, qualquer coisa que você tenha, é muito precioso, e isso você não pode entregar aos pés do Senhor. Cara, o Senhor pode fazer algo poderoso a partir de quem você é, a partir de onde você está, da família que você nasceu. Sabe quando você chega nesse lugar onde as credenciais não querem dizer nada? Talvez diante de um diagnóstico, diante de uma terrível notícia, que você pegar a sua carteirinha de membro não queira dizer nada. Cara, é nesse dia que nós olhamos e falamos, nós dependemos do Senhor. Cara, sabe, é nesse dia que acontece, mas não precisa ser só esse dia. Pode ser amanhã. Pode ser depois de amanhã. Pode ser no seu dia mais feliz. Sabe, quando eu leio o Apocalipse, quando eu leio as profecias que falam a respeito do fim, eu vejo como a vida é um treino para esse dia. Como que o Senhor está nos preparando para chegarmos nesse dia e desfrutarmos com Ele. Não é um dia terrível para nós, é um dia terrível para aquele que é mau. É um dia terrível para aquele que não ama o Senhor, não crê, porque ele já está condenado, amém? Como o texto disse. Mas para aqueles que creram, é reservado o descanso eterno, o desfrute do nosso amado. Onde naquele dia, talvez as nossas dores desses dias vão ser pequenos demais, como a própria palavra diz, né? Onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse é um lugar poderoso, onde não precisa mais de sol, porque o próprio Deus é quem ilumina essa cidade. Onde todas as coisas giram em torno desse nosso Senhor amado. Sabe, você também assiste The Chosen? Nicodemos é o único ator que eu conheço. Todos os outros são desconhecidos para nós. Eu não sei quem são aqueles caras. Talvez Nicodemos fosse o único ali que foi letrado. O único que era grande, o único que tinha algum nível de relevância na vida. E ele não estava entendendo nada.
Sempre que é citado o Evangelho de Lucas, né? Eu citei aqui, né? Lucas 18, que o reino pertence àqueles que são como crianças. Eu sempre lembro da beleza da mensagem central de Lucas. Sabe, Lucas fala que Jesus, ele é Deus. Ele é Deus em homens, amém? Ele é um homem, ele é Deus. E tem uma distinção muito grande aqui, vamos lá. Deus, um Deus é muito diferente de um homem. Um Deus, ele é muito grande, ele é muito poderoso, ele é eterno, ele é gracioso demais. E um homem não é nada disso. Ele é muito pequeno, ele é ruim, ele não é ruim, ele é mau. Ele mente, ele acaba, ele tem um fim. Completamente diferente de quem Deus é. O Evangelho de Lucas, ele começa contando uma história de que um anjo chega para Zacarias, para falar, você vai ter um filho. E essa é a história de João Batista, o filho é o João Batista. E logo em seguida conta a história de que um anjo, outro anjo, o Gabriel, chega para Maria. Anunciando quem? Que Jesus nasceria. E para a gente lê corrido, fala, nossa, glória a Deus, né? O anjo chegou e trouxe essa mensagem poderosa, aleluia. Mas eu quero que você imagine agora a cabeça de um judeu. Para um judeu é inconcebível que um anjo fale com uma mulher. Semana passada, pastor Reston pregou a respeito de Gideão. O Gideão, ele tem um encontro com um anjo. E Gideão fala assim, poxa, eu sou o menor da menor casa, da menor tribo, ou seja, eu sou o menor de todos. Mas ele é um homem ainda. Em uma escala de valor e dignidade, ele estava muito acima ainda de uma mulher. Ou seja, isso um judeu aceitaria ainda. Agora, quando Lucas conta que um anjo falou com uma mulher, e qual que é a mensagem para essa mulher? O Salvador, o Messias, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, nasceria sobre o seu ventre. O judeu fica doido. Ele fala, aí você está querendo tocar em lugares muito sensíveis, aí essa linha você passou e a gente não pode aceitar isso. Porque o Deus, que é muito grande, muito poderoso, ele desceu e se colocou nesse lugar de que nós somos pequenos demais, falhos demais, indignos demais. Para quê? Para falar que o Senhor pode fazer o que Ele quiser, onde Ele quiser, amém? Quem é você? Talvez você não nasceu naquela grande família boa, honrada. Vamos lá. Talvez você não tenha aquela história do super-herói que sempre foi escolhido ali, as coisas foram acontecendo e se cruzando, e uma grande jornada heróica. Cara, você talvez seja uma pessoa comum como eu sou. Essa é a beleza do Evangelho. O Senhor faz algo poderoso em pessoas que são comuns, porque o poder, a graça, a bondade não está em nós, está nele. Ele é o Cristo, assim como João Batista pregava, eu não sou o Cristo, ele é o Cristo. Eu não tenho uma solução para a sua vida, para a sua casa, para o seu pecado, para o seu problema. Eu não tenho, mas o Cristo tem. Eu não posso fazer, mas eu aponto para quem pode. Eu não posso, mas eu posso te levar para quem pode. Sabe, nós não podemos, nós não tem poder em nós, e isso é gracioso, essa é a nossa má notícia. Para quê? Para ouvirmos a boa notícia, mas Ele pode, Ele que habita dentro de nós, amém? Cara, é assim que as coisas eternas, espirituais acontecem, com pessoas comuns, com uma casa muito comum. Sabe, mas alguém ali naquela casa muito comum, de uma família muito comum, recebeu a mensagem de um Deus que é eterno. Cara, e ele começou a mudar de dentro para fora.
Cara, coisas que eram comuns para nós, coisas que nós não achávamos que era precioso. O Senhor começa a trazer dignidade, trazer vida. Sabe, nesses tempos assim, eu tenho percebido, né? Depois de anos e muitos anos de igreja, como a comunidade serve, é como um instrumento de Deus para Ele nos colocar nesse lugar de submissão ao Senhor. Porque nas igrejas, as relações acontecem, tem dias maravilhosos, como os PGs, mas tem dias que são difíceis, de atritos e questões difíceis de serem resolvidas, e aí o Senhor usa a igreja. Talvez não tenha nada mais comum do que ir num culto, ir num PG, num culto de oração, mas é nesse lugar que o Senhor faz algo poderoso dentro de nós. Sabe, um dos temas que nós falamos nos PGs, que eu amei esse tema, que falava assim: você quer ver o que Deus está fazendo na terra? Olhe para a igreja. A igreja é esse lugar que recebe a palavra de Deus e de lá as coisas acontecem. As vidas são transformadas e cada vidinha ali vai para uma casa e uma casa é transformada. Cada vidinha ali vai para um trabalho e ali as coisas são mudadas. E de algo comum, que talvez seja muito comum. Poxa, você chega aqui 9h30 e vai embora mais ou menos meio-dia, porque você fica conversando ali fora com os irmãos. É muito comum, tem todo domingo. Cara, mas nesse lugar de coisas comuns, o Senhor faz algo eterno, meu irmão. O Senhor dobra a gente. Os nossos corações orgulhosos, duros, o Senhor dobra a gente. Eu amo participar do que o Senhor está fazendo. Então, sei lá, num culto de criança aqui, né, no EBD, eu estou aqui, cara. Estou vendo alguma coisa acontecer. Eu quero ver alguma coisa, eu quero participar desse lugar. Eu amo isso. E como não se render ao Senhor, vendo que o Senhor tem cuidado dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, de outras crianças, nesse lugar, cara. Você assiste TV? Você vê as notícias? O que tem acontecido com as crianças, cara? Tem uma mensagem do mal, cara. Acontecem coisas terríveis dentro das casas, com as crianças. E aqui, cara, o Senhor tem ensinado a gente a cuidar e amar e proteger essas crianças. Cara, e aonde? É num lugar comum. Então é comum para nós, mas é poderoso nas mãos do Senhor, amém? Voltando para o texto, e tem todo um diálogo com Jesus, e Nicodemos não está entendendo nada. Como eu falei, ele é um estudado, e ele, um fariseu, né, alguém do judaísmo, ele é também versado em filosofia, ele olha para a natureza, ele percebe as questões da vida. Jesus está falando uma coisa simples: olha só, você não sabe de onde o vento vem, mas você sente, você percebe que alguma coisa está acontecendo, por mais que você não saiba de onde vem, então, para onde está indo. E Nicodemos não está entendendo nada, porque essas credenciais impediram ele de simplesmente crer. Simplesmente de entrar no que Deus está fazendo. Simplesmente de amar o Cristo. E é curioso como, no mesmo texto aqui, né? No mesmo capítulo, conta a história, um breve trecho da história de João Batista. João Batista, para mim, é um dos meus melhores personagens da Bíblia. E não só eu defendo ele, Jesus defende ele. Lá em Mateus 11, Jesus fala assim:
Ele é o maior dos homens já nascidos. Ele é o maior dos profetas, ou seja, não sou eu que estou inventando isso, que ele é um grande homem. Jesus está falando. Então, se Jesus está falando, você tem que obedecer. Aleluia. E quem é João Batista? Sabe, João Batista é esse homem que nasceu, que foi profetizado, foi anunciado por um anjo. Ele nasceu de uma mulher que era estéril também. O pai dele não duvidou, ele duvidou, no caso, ele não acreditou e ficou mudo por um tempo até ele nascer. É uma história muito curiosa. E ao nascer, mais uma vez, uma mulher ali, entrando na história, em Lucas 1 fala isso. Ela que dá o nome dele de João, porque tinha sido anunciado que o nome dele precisaria ser João. E esse homem, ele é enchido pelo Espírito Santo desde que era bebê. E esse cara, ele nasceu numa família que ele deveria servir ao templo, mas por algum motivo ele abandona isso e escolhe ir para o deserto. E lá anunciar o Salvador. Ele abandona o que é comum, o prestígio que ele poderia ter no templo. Por quê? Porque todos conheceram essa história curiosa de um anjo que chega para Zacarias e fala: olha, vai nascer um filho. Todos ali conheciam, todos ali no vilarejo, na cidade, que seja, no templo deles lá, todos souberam disso. E o que ele faz? Ele entra em destaque? Não, ele vai embora. Ele foge desse lugar. E é no deserto que ele encontra isso. Ele escolhe o deserto porque ele escolhe o Cristo. Sabe, eu amo ele, por quê? Porque ele é uma dessas pessoas que a palavra de Deus é tão poderosa dentro dele, que ele vira um versículo. Quando Jesus vai defender João Batista, ele cita Malaquias 3:1. Malaquias 3:1 fala assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Sabe, Deus olhou, sabe, Jesus é Deus. Deus olhou para João Batista e falou assim: com quem eu posso comparar esse homem? Ele pega um versículo. Quando Deus olha para você, qual texto ele tira? Qual profeta ele lembra quando ele olha para você? Qual a mensagem que Deus olha para você e fala assim: olha, isso tem essa mensagem dentro dela. Sabe, e o corresponder, sabe, as coisas não acontecem por um acidente, sabe. Tem um homem aqui que corresponde à mensagem do Senhor, corresponde à voz de Deus. E ao corresponder, ele se torna a palavra. Eu não só conheço aqui homens aqui da Bíblia, eu conheço homens aqui também. E é impressionante, cara, eu não entendo. A palavra se tornou algo poderoso, tão forte dentro dele, sabe, não são versículos decorados, são versículos escritos na vida. Eu quero ter isso, cara. Você quer ter isso também? A palavra sendo escrita na sua vida, tão poderosa, tão fortemente, sabe, escrita para a eternidade, que Deus, Deus, olha e fala: olha, fulano, é aquele texto. Eu amo a poesia disso, cara. Deus fez isso. Deus decidiu escrever isso. E o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas? Qual é o tipo de mensagem que a nossa vida pode pregar, pode anunciar? Sabe, para João Batista foi reservado essa porção de escritura, a voz que clama no deserto. Sabe, Jesus poderia, o Senhor, o Espírito Santo poderia escrever qualquer tipo de palavra. E ele escreveu alguém que clama, e no original ali fala de uma expressão de alguém que clama sempre, está sempre falando, está sempre falando. Alguém que está sempre anunciando.
que o Senhor pode fazer na sua vida, o que o Senhor pode fazer na minha vida. O Senhor pode escrever um clamor dentro de nós. O Senhor pode escrever uma mensagem para quem? Para o mundo, para os perdidos, para os salvos, para todos, que o Senhor está vindo, que o Senhor está voltando. Sabe, João Batista também virou outro texto. Ele virou Isaías 40 também. A partir do 3 fala assim: uma voz clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Sabe, qualquer roda de conversa nossa, de cristão, até fora do cristianismo, as pessoas falam assim: ó, Jesus está voltando, olha só, as profecias estão cumprindo, olha só como as coisas estão. E cadê a mensagem? Qual que é o estilo de vida daquele que crê que Jesus está voltando? Qual é a mensagem que nós podemos pregar hoje, para que as vidas sejam retas diante do Senhor, para que se convertam à bondade de Deus? Cara, o Senhor quer fazer isso em nós, o Senhor quer fazer isso nas nossas casas, nas nossas famílias. O Senhor quer tornar a gente mensagens ambulantes. Sabe, os pastores não moram na sua casa, os pastores não nasceram na sua família, os pastores, os líderes, eles não vão trabalhar junto com você. É você, é com você, e o Senhor está te chamando hoje, cara, te chamando, cara. Algo poderoso que o Senhor pode fazer através da sua vida. Você não é o Cristo, amém, glória a Deus, mas Ele é o Cristo, Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, e nós nos apoiamos na obra da cruz. Sabe, o que tem falta em você, tem de sobra na cruz, cara. Então você é fraco, amém, glória a Deus, é aí que a poderosa mão do Senhor se revela, meu amigo. Você não sabe falar amém, glória a Deus, é por isso que é o Senhor que fala através de você. Você não sabe fazer, você não é carismático, amém, glória a Deus, é o brilho do Senhor que vai estar sobre você. Sabe, mas tem algo que Deus quer fazer na terra. Deus quer fazer nas casas, nas famílias, e o Senhor está contando com você. Deus, Ele é Espírito. Ele precisa de uma mão, Ele precisa da nossa. Ele precisa de um pé, Ele conta com o nosso. Ele precisa de uma boca, Ele conta com o nosso. Vamos lá, o Senhor pode fazer algo poderoso em você. A gente pode rasgar as nossas credenciais, as nossas desculpas de quem nós somos diante dos homens, na teologia, na igreja, e depender completamente do Senhor, como crianças. O Senhor pode escrever uma mensagem dentro da gente e colocar isso para clamar num deserto, para que pessoas se arrependam, para que pessoas sejam salvas. O Senhor pode fazer isso na sua vida. Sabe, talvez você não tenha um púlpito, um palco, né? Um microfone. Talvez você nunca seja um pastor, né? Ordenado aqui. Mas você foi chamado para ser discípulo. E discípulo faz outros discípulos. E discípulo é enviado. E discípulo no discipulado tem relacionamento verdadeiro com Jesus. O Senhor pode contar com você no deserto. Talvez num lugar que ninguém espera que tenha algo poderoso acontecendo. Um lugar que ninguém quer estar. Só tem areia. Você senta, tem areia. Você anda, tem areia.
Mas é lá que pessoas estão se arrependendo. É lá que pessoas estão se convertendo ao Senhor. O Senhor pode te levar para esse lugar. O Senhor pode me levar para esse lugar. Tem uma linguagem aqui. João Batista, ele fala assim: eu já falei, eu não sou o Cristo, mas eu sou amigo do noivo. E, mais uma vez, talvez pela distância de cultura, a gente não saiba o que isso quer dizer, mas um amigo do noivo é muito parecido com o que talvez a gente teria como um padrinho. Alguém que, quando eu aprendi isso, eu estava nesse momento de preparar as coisas do casamento, e a gente estabeleceu esse princípio no nosso. A gente só escolheria padrinhos, homens e mulheres, que a gente pode confiar o nosso parceiro nas mãos deles. Que nesse relacionamento de intimidade, de vida, cada vez a gente vai se amar mais a partir dessas vidas. E Jesus chama João Batista para ser o amigo do noivo. O Senhor nos chama para ser amigo dos noivos. O Senhor pode confiar o que Ele mais ama nas suas mãos. O Senhor pode confiar a igreja dEle nas suas mãos. E ali você vai apacentar, você vai discipular, você vai amar essas pessoas. O Senhor pode, o que Ele mais ama são pessoas. Ele pode confiar pessoas nesse relacionamento com você. A alegria do amigo do noivo não é estar com a noiva, porque ele não é o noivo. Mas a alegria dele é o quê? Ouvir a voz do noivo. Ao enviar presentes para a noiva, quem leva? É o amigo do noivo, não é o noivo. O Senhor pode confiar presentes preciosos que Ele dará dos céus para as pessoas nas suas mãos. Você não vai tentar roubar isso. Você não vai perverter isso. Você não vai amar mais a noiva do que o noivo. Cara, o Senhor está nos chamando para esse lugar. Amar as pessoas como Ele ama. Esse é o que Deus mais ama, o que é mais precioso. É por isso que Jesus morreu, por pessoas. O Senhor pode confiar pessoas nas nossas mesas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Sabe, teve um culto, um dos cultos de sexta. Estava ali orando, amém, glória a Deus, aleluia. Estava acontecendo algo poderoso, sabe? Se você não vem no culto de sexta, você está perdendo. Te convido, venha no culto de sexta, de oração, é poderoso, a gente vai cantando e orando e adorando junto. E é um momento especial para a gente. E eu estava orando e por algum motivo, assim, enquanto eu orava, eu já estava chorando. Eu lembrei do Ademar de Campos e da música que ele canta, eu quero ser amigo de Deus. Cara, nessa hora, assim, alguma coisa dentro de mim, eu não sei explicar, é algo... Cara, eu sou bruto. Eu nunca choro, a não ser no culto. Cara, eu não conseguia me conter. É aquele dia que eu amo, sabe, que você passa vergonha. Quando eu estava no chão ali, era uma mistura de uma baba e choro e ranho. Você tem até medo de levantar, do que as pessoas vão ver, né? Esse vai ser o Shrek ao levantar. Cara, mas algo poderoso estava falando dentro de mim. Deus falando assim, eu quero ter amigos. Nós precisamos ser amigos de Deus. Mais uma vez, de todas as credenciais que você poderia falar para o Senhor, mas você é amigo de Deus? Mas você conhece Ele e Ele te conhece intimamente? Cara, eu olhei
isso dentro de mim começou a me ver um desespero e, sei lá, se tivesse o streaming desse dia, eu gostaria de assistir para rir de mim mesmo. Que eu tenho certeza que eu estava gritando, eu lembro de bater na minha cabeça, e alguma coisa doida estava acontecendo. Porque talvez naquele dia da notícia terrível, a gente reaja desse jeito. Mas diante dessa notícia que é maravilhosa, de Deus nos chamando para amizade com Ele, eu não vou fazer isso também? Não, cara, o Senhor merece. A dedicação que eu tenho no trabalho, de acordar cedo, cumprir horários, de fazer o que é para fazer, do que for na vida, o Senhor também não merece todas essas coisas e muito além. Cara, o Senhor merece. Talvez eu seja aqui o mais batista, né? Que eu fico aqui com a mãozinha no bolso, amém, glória a Deus. Mas o Senhor não merece as mãos levantadas, canções ao Senhor, com alegria, pular ao Senhor, correr se for preciso. Eu não sei, cara, mas faça alguma coisa, porque o Senhor merece. E Ele quer amigos para Ele, Ele quer amigos, cara. O Senhor pode olhar para você e encontrar um amigo? Tem um livro do Bob Sorge que ele fala isso, sabe, naquele dia lá naquele dia onde todos estarão diante do Senhor. Todos estarão diante do Senhor. Ao Jesus passar os olhos nessa grande multidão, o que Ele vai fazer quando te ver? Ele vai olhar para você como qualquer um? Ou Ele vai dar um leve sorriso e falar, como quem encontra um velho amigo? Que estava longe, que passou anos longe e que finalmente está junto. Você tem esse amigo? Cara, eu quero ser amigo do Senhor. Quero ser amigo de Deus. Quero ter relacionamento profundo com o Senhor, o meu coração aberto ao dele, o coração dele aberto ao meu. E a beleza disso, que esse chamado não é só para mim, esse chamado é para todos nós, amém? O Senhor está chamando todos nós hoje para sermos amigos do Senhor, amigos de Deus. Sabe, eu quero falar aqui rapidinho 3 pontos para aplicação prática. Mais uma vez, encarne a palavra. Sabe, a palavra não é mais esse texto que você lê e relê e grava versículos, sabe? Isso é poderoso, é importante, faça isso mesmo. Mas tem algo além. Onde essa palavra se torna real nas nossas vidas. Onde essa palavra não é algo que é um discurso, mas um testemunho nas nossas vidas. Sabe, a quantidade de vezes que eu li testemunho nesse texto aqui, se você ler João 1 em diante, você vai ver, João está testificando, ele está sempre falando disso. As pessoas estão querendo saber quem é o Cristo, e eles vão para quem? Para João. Quando as pessoas querem saber a respeito de quem é o Cristo, eles vão até nós. Eles precisam ir até nós. Por quê? Porque nós o conhecemos, amém? Porque nós temos tido experiência, nós temos testificado do que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Como no texto aqui fala, né? Que alguns começaram a levantar dúvidas. E o texto no original também fala assim que é como se começasse a ter perguntas de descrédito a respeito de Jesus. Quando começa a ter essas vozes de descrédito a respeito de Jesus, o que nós falamos, não é realmente, esse cara é meio esquisito, essa mensagem de Jesus não é assim, é do outro jeito, ou não, nós encontramos força no Senhor para batalhar em defesa da mensagem do Senhor. Nós tiramos as dúvidas, nós estabelecemos relacionamento, nós conversamos.
Ou nós nos apartamos desse lugar de apresentar o Cristo? É por isso que é necessário, cara, encarnarmos a palavra de Deus, sabe? Não como um texto, não como algo que a gente lê domingo a domingo, às vezes, de vez em quando. Não, cara, mas para que seja real, vivo dentro de nós. Sabe, o João, como eu disse, o próprio Jesus, ele fala que ele é o maior dos profetas, o maior dos homens. Jesus defende João, mas ele não defende o João porque ele é o João, mas porque ele tem uma mensagem apontando para alguém. Ele está preparando o caminho para alguém, ele está preparando o caminho para o Messias, para o Cristo. E é por isso que a mensagem de João é poderosa. É por isso que o profético em João é poderoso, porque ele está apontando para o Cristo, e é necessário que nós preparemos o caminho para o Cristo, amém? Sabe, não só para o Cristo, mas só que em nós, sabe, há uma responsabilidade de preparar o caminho para outras pessoas. Preparar esse caminho para que encontrem ao Senhor, encontrem o Cristo. Não podemos estar aqui no nosso precioso clubinho, salvos, amados por Jesus, aleluia. Esquecer dos outros. Esquecer quem não conhece a mensagem, quem não conhece o Cristo. Sabe, você conhece alguém que precisa do Senhor. Você conhece alguém que precisa da mensagem do Messias, amém? Prepare esse caminho. Você não consegue, você não sabe para o que fazer da sua vida. Sirva alguém. Sirva alguém. Sirva seu líder, sirva alguém no trabalho, sirva alguém. É necessário servir alguém. E por último, a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Sabe, tem uma mensagem hoje. O problema não é as coisas terrenas, físicas. Comer, deixar de comer, a sua casinha lá, tijolinho lá. Não é isso, é a mensagem desses dias. Que diz que essa vida é muito importante. Que o seu prazer, que o nosso prazer é muito importante, além de qualquer outra coisa. Essa mensagem que é melhor você cuidar do seu, porque senão vai ficar sem, você vai ficar sem, o outro lá vai ficar em dobro. Como o nosso amigo Brunão disse aqui, nós somos chamados para perder, para abrir mão do que nós queremos, para abraçar o que Deus quer de nós, amém? Para abraçar o plano de Deus, para abraçar a vontade de Deus. Talvez isso seja um problema, né? Quando eu falo que, poxa, o que tem de importante e especial em você não é você. É para quem você aponta. Porque hoje você é muito especial, meu amigo. O que você quer, o que você deseja, o que você sonha é muito importante. Mas a mensagem do Evangelho é que não. A mensagem do Evangelho é que a obra de Deus, ela é perfeita. E é essa que nós lutamos, matamos e morremos. E a mensagem do Senhor é que existe solução para o problema do mal, existe vida em Deus, existe liberdade, existe cura, existe plenitude, existe paz com Deus através da obra de Jesus. E é por isso que nós nos apoiamos. É nisso que nos apoiamos, cara, na obra de Jesus, é sempre na obra de Jesus.